Teta, mãe de Amandinha, está há 19 anos no mercado imobiliário. Isso ela não quer que eu fale muito não, mas é porque ela é muito precoce, começou muito cedo. Já atuou em grandes players do mercado imobiliário, uma grande experiência em incorporação imobiliária. E hoje eu tenho um grande prazer em trazer ela aqui no A Casa é Sua. Seja bem-vinda, Nicole Luiz. Obrigada, tá? É um prazer enorme estar aqui nesse seu podcast, né? Nesse seu novo projeto. Com certeza vai dar muito o que falar, um projeto maravilhoso que eu sei que você já tem aí um tempinho na cabeça e que agora a gente conseguiu, né, tirar do papel. E eu fico muito honrada de ser uma das suas primeiras convidadas e estar aqui podendo falar um pouquinho sobre a minha experiência e sobre a nossa trajetória, né? Porque a gente vai discutir aqui um pouquinho juntas a nossa trajetória no mercado imobiliário. Não, e com certeza você tinha que ser uma das primeiras participantes. A gente tem muita coisa em comum. E tanto como profissional, na vida pessoal também. Nicole também tem uma filha de 6 anos, então a gente adora um vinho, né, Nick? Então a gente se conheceu no mercado imobiliário, mas já botei aqui, ó, o seu vinhozinho branco, é pra tomar, que nem encenação não, viu? Aqui é pra gente realmente conversar um bate-papo. Relaxar um pouquinho. Relaxar e poder dividir com uma série de pessoas um pouco dessa sua experiência incrível. Mas antes da gente estar falando um pouquinho de hoje, eu quero que você me conte como é que foi o início da sua carreira, como é que você chegou em incorporação imobiliária? Tá, vamos lá. Eu sou arquiteta de formação, mas durante minha faculdade aí, eu passei em várias áreas. Eu fiz também faculdade de mecatrônica, acho que poucas pessoas sabem disso, mas eu sabia. Eu fiz faculdade de mecatrônica, não me formei porque eu fazia ao mesmo tempo mecatrônica, arquitetura, estagiava. Eu era um pouco louca. Gente, então, parênteses, então ela sempre gostou desse ritmo frenético. Então, eu estagiei em banco, eu trabalhei numa fábrica de brinquedos. Com certeza tem alguns brinquedos que sua filha brincou aí, ou brinca, que foram feitos por mim lá atrás. E aí, quando eu me formei, eu acabei indo para um grande escritório de arquitetura, eu já tinha estagiado lá. Eu fui convidada aí para esse grande escritório. E eu sempre tive um pouco dessa veia de mais de gestão e mais de desenvolvimento, né? Então, naturalmente, eu acabei indo para atendimento e atendia grandes incorporadoras. Então, trabalhava com a Cirela, com a AS, e pegava os grandes projetos desse escritório. E esse contato com as incorporadoras me fez conhecer o que era incorporação imobiliária e me fez me apaixonar pela incorporação imobiliária antes mesmo de entrar. E um dia eu decidi que realmente era isso que eu queria para mim, pedi demissão, sem ter emprego, sem ter nada. E graças a Deus eu tive, na mesma semana, vários convites. E fui para uma grande incorporadora. E aí, há 15 anos atrás, eu comecei de fato em uma grande incorporadora a trabalhar com produto. Isso já aqui em Salvador também, porque Nicole é carioca, né? Sou carioca, mas fiz faculdade aqui. Já foi aqui a faculdade. Isso, vim pra cá com 18 anos e hoje eu sou mais baiana do que carioca, né? Então, já aqui em Salvador, já aqui. E aí você hoje está nesse grande projeto, né, com o André Guimarães, nessa grande retomada e um processo incrível de expansão. Então, conta um pouquinho pra gente sobre essa trajetória na André, que você está aí há mais de 2 anos, não é isso? Isso, estou fazendo 2 anos lá. A André, ela é uma empresa, ela tem 42 anos, né? É uma empresa que nasceu incorporadora. Então, desenvolveu áreas da cidade, inclusive, né? Tem muitos projetos ali no STEP, desenvolveu a Tancredo Neves, o Aquários, mas em determinado momento, com a crise do mercado, né? Aquela crise que todos nós vivemos, deu um pouquinho de uma afastada de Salvador, desenvolveu outros projetos, foi construir no sul da Bahia, né? Fez incorporações, né? Fez desenvolvimento de bairros planejados lá, começou uma veia mais de construção para obras de atacado. Mas, quando chegou em 2020, Denis entendeu que era o momento, né? Denis é um dos sócios, ele entendeu que era o momento de voltar a incorporar. A gente tem um land bank enorme próprio, então ele entendeu que era isso, mas que ao mesmo tempo eles, uma empresa familiar, sempre tocada pelos 3 irmãos, não conseguiam mais sozinhos abraçar tudo aquilo. E aí convidaram o Daniel, que é o nosso CEO, para assumir esse novo desafio, e ele me trouxe também. Então a gente começou lá 2 anos atrás, numa salinha, 2 pessoas, com esse desafio.
de tocar a incorporação imobiliária da André Guimarães. E foi muito bacana, assim, a gente, de fato, começou um projeto ali. E quase que do zero, né? Assim, retomando realmente tudo. Isso, quase que do zero. Contratando, a gente não tinha equipe, éramos 2 pessoas de estratégia, mas não tínhamos equipe, né, para tocar esses projetos todos. Fomos chamando, fomos trazendo. Hoje temos uma equipe enorme. São mais de 30 pessoas trabalhando diretamente com a gente só no negócio de incorporação imobiliária, né, fora as outras áreas da empresa. Então, foi muito, muito bacana montar toda essa estrutura, né, montar processo, montar negócio, buscar, né, assim, isso, land bank que a gente já tinha, mas precisava desenvolver esses negócios todos. Então, a gente começou, como eu falei, né, nós 2, em 8 meses a gente estava lançando o primeiro empreendimento, que foi o Art Studio, né, um empreendimento com 420 unidades. Que é um grande sucesso também, né? Grande sucesso, foi um empreendimento, digamos assim, inovador, né? Porque traz um empreendimento galeria de arte, traz os 10 artistas assinando. Então foi muito bacana a gente trazer isso, a gente fez um marketing muito legal. A gente entrega esse ano, né? Então vai ser também a primeira entrega da gente nesse novo momento da empresa. E de lá para cá a gente tem crescido bastante, né? A gente já está no 3º lançamento, que a gente está em pré-lançamento de um produto novo, né? A gente está, esse ano, a gente já lança mais 2 produtos em São Paulo, então provavelmente aí no final de março, início de abril, a gente já está com o primeiro pré-lançamento também em São Paulo. E estamos com os negócios dos Estados Unidos e de Portugal, né? Não, isso que eu quero falar um pouquinho mais, porque é uma expansão incrível, né? A gente está falando aí de apenas 2 anos, tudo que o grupo já tem reformulado, vamos dizer assim. E eu sou testemunha o quanto essa mulher trabalha, gente. Vocês não fazem ideia, não. O quanto essa mulher trabalha, porque facilmente mais de 12 horas por dia, você com o time realmente trabalhando num ritmo muito intenso, porque tem muita coisa aí para estar realizando. E eu vejo, assim, uma característica de buscando inovação a todo momento, né? Assim, Denis é uma cabeça diferenciada, né? Ele é muito criativo, ele é muito arrojado nos negócios dele, não é à toa que está aí, né, onde está hoje. Então, ele fica o tempo inteiro instigando a gente a fazer coisas novas. Como eu falei, a empresa tem várias áreas e é uma premissa, digamos assim, que uma área suporte a outra. Então, toda vez que ele desenvolve, ou sempre que ele pode, né, desenvolver um negócio, ele tenta buscar que outro vá junto. E o mais natural é que o imobiliário siga, né? Então, esse processo de expansão, ele acaba sendo muito forte também por conta disso, porque ele está atuando em outros locais, em outras áreas da empresa, e o imobiliário ele vai acompanhando. Então, a gente, esse ano, deve ter mais novidade aí, a gente está com outras frentes em estudo, e isso faz com que a gente realmente tenha um ritmo muito acelerado, né? Porque para poder estar nesse processo de expansão tão grande, e uma expansão não só interna quanto externa, né? Exterior, a gente hoje já tem uma equipe nos Estados Unidos, tá enviando uma pessoa da nossa equipe para Portugal, ela tá indo hoje, inclusive, e provavelmente no mês que vem já vai definitivamente. Então, assim, são muitas áreas diferentes, são muitas culturas diferentes, sim, né? A gente tem discussões de produto em São Paulo que são completamente diferentes de discussões de produto que a gente tem aqui. Imagine nos Estados Unidos, imagine em Portugal. Então, a gente tem que estudar muito, a gente tem que trabalhar muito. E tá meio loucura mesmo, mas está muito gratificante, né? Tá muito gratificante a gente ver que a gente está conseguindo fazer todo esse processo nesse espaço de tempo bem, bem curto, realmente, que a gente tem. E eu acho que o mais bacana disso é porque, a partir do momento que vocês estão indo para outras praças e um processo de internacionalização, obrigada, internacionalização, vocês acabam trazendo muitas coisas de lá para cá. Isso é muito rico. Isso. E a André Guimarães, que já tem essa característica de trazer inovação, de trazer algo diferente para o mercado, isso soma muito para o nosso mercado. Isso, com certeza, né? A gente é isso, a gente vê outras culturas, a gente vê outras tecnologias, né? Tecnologias construtivas, ou até justamente isso de cultura, né? De como as pessoas usam aquelas coisas de qualidade. E isso é muito bacana da gente trazer para cá, né? A gente sabe que Salvador às vezes peca um pouquinho, assim, a gente tem um pouquinho de dificuldade das coisas chegarem aqui, demora um pouquinho mais. E a gente tem muita referência do que é feito em São Paulo.
Só que o que é feito em São Paulo tem referência do que é feito tá fora. Então a gente está conseguindo, em alguns casos, pular essa etapa e trazer direto de fora para cá. Então eu acho que isso tem agregado bastante nos nossos projetos e até na nossa visão realmente, né? A gente abre um pouco a visão, a gente consegue absorver outras informações. E ainda que a gente não consiga trazer aquela tecnologia ou aquele produto ou aquele acabamento diferenciado, porque às vezes a gente realmente não consegue trazer para cá, é mais difícil, mas a gente consegue criar soluções e ser criativos com o que a gente tem. Então isso eu acho que é muito legal também e faz com que a gente de fato tenha uma visão diferente. E o mercado imobiliário que ganha, né? A gente tem uma empresa como a André Guimarães pensando fora da caixinha o tempo todo. Eu que sou uma pessoa que eu sempre me provoco isso aí, para pensar fora da caixa, trazer ideias diferentes. E eu acho que a André Guimarães está fazendo isso aqui em Salvador, então trazendo realmente inovação. E essa parceria, né, que eu acho que a gente tem, isso é uma coisa nova no mercado também. A gente sempre teve aquela apresentação do produto para as imobiliárias, né, assim, mas já num momento ou numa discussão muito superficial, né? E você que hoje tá lá junto com a gente, você vê que as nossas discussões elas são muito mais profundas, Sim. né? A gente apresenta o produto para o comercial, para o marketing, bem no início, para que possa realmente dizer, é o caminho, não é o caminho, isso aqui, como é que a gente vai comunicar isso para o cliente, de que forma a gente vai fazer a estratégia. E a gente desenvolve isso junto. Então, isso é uma coisa muito, muito legal também, muito bacana, que agrega, porque a gente tem todas as visões muito profundamente dentro do produto, né? E até para explicar aí para vocês que estão acompanhando, a Afonso Henriques, ela faz a coordenação de vendas da André Guimarães. Então, a gente está junto com eles, trocando ideias, traçando estratégias para a gestão comercial daquele produto. E isso, com certeza, também é responsável pelo sucesso de vocês terem essa... acreditarem o quanto é importante ouvir a ponta. A gente precisa ouvir o corretor, quem está ali tratando todo dia com o cliente, né? Ouvir um pouco do que é que esse cliente está pedindo, o que é que o mercado está solicitando, as formas de estar se fazendo isso. Ouvindo o corretor, que é tão importante, né, Nick? Hoje você tem muito contato com o corretor. Hoje eu que estou lá capitaneando, né? Eu até André Guimarães, eu era responsável por produto nas outras empresas. Obviamente eu circulava, né? Produto, ela lida muito com marketing, comercial e com o jurídico também, então eu tinha uma experiência, mas eu não era a head, né? Eu não era a cabeça dessas áreas, né? Hoje capitaneando essas áreas, eu consigo estar muito mais próxima dessa visão, de entender realmente o que é importante, de fato, para o cliente final, o que é importante para o marketing comunicar e o que é que, de fato, agrega valor e traz um diferencial para o nosso negócio. Hoje eu estava até com um arquiteto, né, com o Thiago, falando sobre um novo projeto que a gente deve lançar aí no fim do ano. E aí a gente estava conversando sobre esse lançamento que a gente fez agora, né, e de toda a receptividade que a gente teve. É um lançamento que é diferente e que a gente fez uma estratégia comercial diferente, uma estratégia de marketing muito diferente e que tem dado muito certo. E que a gente faz uma apresentação que as pessoas se emocionam, né? Isso é tão bacana. E a gente estava conversando isso com ele e ele falou, poxa, um produto que é pensado da forma como a gente pensou, que é trabalhado, que é discutido. A gente ficou muito tempo discutindo o produto e o que a gente poderia fazer para que aquele produto fosse diferente. E é difícil não dar certo quando você faz dessa forma, com todo mundo junto, todo mundo pensando e todo mundo trazendo coisas e ideias realmente, né, para que aquilo dali funcione e que seja da maneira como o cliente precisa, né? Então, eu acho que isso é um diferencial da empresa, é um diferencial do nosso time, que o nosso time, que eu digo, né, todo o nosso time, mas que a gente deu abertura para isso. E tá sendo bem legal. Porque a incorporação imobiliária tem que ter uma veia comercial, né? Tem que ter.
tem que ter aquela visão mesmo do início até o final. E esse final é chegar ali também, antes até de chegar no cliente, chegar no corretor. E você hoje já está assim, né, totalmente nesse hoje mundo comercial. Hoje eu você gosta, fala aí. Poucas pessoas acreditavam, né, que eu sou capricorniana, né, capricorniana bem pragmática ali, bem direta nas minhas coisas. E poucas pessoas acreditavam que eu pudesse ir para a área comercial, né? Mas eu acho que é isso, né? A incorporação imobiliária, ela é um conjunto. E quando você começa na incorporação imobiliária, eu falo, é um mosquitinho, né? É apaixonante. Então, eu conheço poucas pessoas que entraram e que saíram. Mas... Verdade. Quando você entra na incorporação, né, você fica ali, e é uma loucura, e a gente vive estressada, e a gente vive cansada, mas... A gente adora. A gente adora. Mas você sai super empolgado, né, com tudo que você realiza. Mas é isso, a parte comercial, ela faz parte, né, e é um desenvolvimento. E hoje eu estou muito mais perto, claro, né, hoje eu lido diretamente com as imobiliárias, né, com os donos das imobiliárias, com os coordenadores. Eu vou ao stand, né, sempre que possível, passo lá, vejo o que está acontecendo. Eu gosto de, quando dá, mas eu gosto de bater numa tarde lá qualquer e sentar e ficar no stand vendo os atendimentos para poder ver onde é que a gente está, onde é que a gente está fazendo bem, onde é que a gente pode melhorar, como está sendo aquele atendimento ao cliente, se o corretor realmente está ouvindo, né, o que o cliente está falando, se ele está entendendo qual é a demanda e de que forma a gente, como incorporador, pode ajudar o corretor a fazer, né, aquela venda, a fechar aquela venda. Então, é muito gostoso também, assim, E assim, eu quero entrar para falar com você do Novelli Bolsa, porque é o lançamento, a gente tá assim, ó, quentíssimo, e a gente precisa falar. Mas antes eu queria só falar um pouquinho sobre o Art Studio, que eu sou apaixonada pelo Art Studio, porque eu acho que vocês trouxeram um produto com um conceito que Salvador nunca viu. E a inovação, eu acho que o grande sucesso do Art, ele passa muito pela inovação. E o Novelli trouxe também isso que você falou, o lado sentimental, o lado afetivo, a gente contar boas histórias para os nossos clientes, né? E me fala um pouquinho dessa boa história do Art, porque é inédito no mercado imobiliário de Salvador. A André, né, a empresa, e o Denis, particularmente, eles têm uma ligação muito forte com a arte, né? O Denis, ele é um entusiasta da arte, ele tem muitos amigos, né, artistas, e a gente sempre teve em todos os nossos empreendimentos, independente, antigamente tinha uma lei em Salvador, né, que empreendimentos de alto padrão, de luxo, eram obrigados a ter uma obra de arte. Não sabia disso. Tinha. E aí você vê que grandes, né, os empreendimentos de alto padrão mais antigos, todos eles têm uma escultura, alguma coisa, que era para valorizar os artistas baianos, mas essa lei caiu. Ela hoje não é mais obrigatória. Uma pena. Não é mais obrigatório, mas a empresa sempre teve isso como uma premissa. Então, todos os nossos empreendimentos, eles têm obra de arte dentro. E o Art Studio, ele deu uma extrapolada nesse conceito, né? Então, ele trouxe 10 artistas, é uma homenagem a 10 artistas baianos, todos vivos, produzindo ainda, e que fizeram obras exclusivas para o empreendimento. Então, quem morar lá ou quem passar por lá, né, quem for ficar lá em short stay, mas que entrar no Art Studio vai ter essa obra de arte, vai ter lá a história do artista, a história da obra, e os corredores, eles serão galerias de arte, então terão várias obras de arte ali. Isso ficou muito, muito bacana, né? Isso trouxe um diferencial. E uma das coisas mais bacanas que eu acho é que, assim, antes da gente lançar o empreendimento, a gente lançou os artistas, né? Então a gente fez uma fase teaser que foi só falando dos artistas, e isso foi muito, muito legal, muito bacana. Eles ficaram, né, super... E eu falo por mim, assim, porque eu conhecia muito pouco de arte. Então tinha artistas ali baianos, super famosos, conhecidos, gente, mundialmente. Porque essa é uma verdade, a gente tem artistas aqui que o mundo conhece e o soteropolitano não conhece. E que eu fiquei encantada. Então, eu particularmente, eu posso falar que eu conhecia um pouco mais da arte da Bahia através do Art Studio. Então, trazer isso para o nosso mercado imobiliário foi fantástico. E vocês estão de parabéns. Por isso vocês sabem que eu sou apaixonada.
apaixonada pelo trabalho de vocês. Mas é verdade, isso não tem preço, né? A gente está inserindo no nosso mercado uma arte que está aí disponível para todo mundo conhecer e muita gente muitas vezes não conhece. Isso, a gente consegue aproximar, né? Aproximar as pessoas da arte, da cultura. Isso é uma coisa tão importante. Impressionante, né? Como tinha cliente que chegava falando do artista. Ah, eu vim aqui, eu quero um apartamento no andar do Bel Borba. Então, assim, esse conceito, ele foi um conceito que ele, de fato, o cliente chegou nele, né? Porque às vezes a gente coloca coisas aí para vender, mas que o cliente não é atingido diretamente falando. Porque isso não foi um projeto superficial, né? A gente não falou, Verdade. eu estou colocando obra de arte aqui. Não, a gente, de fato, faz parte do projeto, né? É parte do Arte Studio, as obras de arte e os artistas. Então, a gente trabalhou muito eles, a gente fez programa de rádio com eles, fez outdoor, colocou na mídia. A gente tem um livrinho, né, que fala desses artistas e dessas obras. A gente vai, no final, fazer um livro exposição, né, sobre isso. Então, assim, é um projeto completo, né? Não é simplesmente colocar uma obra de arte ali. A gente tem todo um trabalho, todo um projeto, faz parte do Arte Studio isso. Então, durante muito tempo, a gente não trabalhou produto, a gente não trabalhou localização, né? A gente não trabalhou diferencial arquitetônico, tecnológico, a gente trabalhou a arte. E ó, eu tô aqui, sabe quando você vê aquela coisa assim, eu não sei se pode falar, não pode falar, mas beba mais um pouquinho, Nicole, pra não só eu tá soltando coisa, pessoal, daqui a pouco só eu tô soltando coisa que não posso. Mas a questão de estar levando a arte para as escolas, né, a parte da educação. Isso é um projeto ainda que está encaminhando, mas só para falar um pouco para vocês da a responsabilidade que a André Guimarães tem, junto com a inovação, mas junto de, acho que, querer fazer diferente, né? É um projeto bem embrionário. Eu não podia falar. É uma ideia, mas faz parte do nosso projeto, né? Do nosso projeto realmente do Arte Studio. A gente ainda tem algumas coisas para realizar. A gente está há poucos meses aí de entregar o Arte Studio, mas a gente ainda tem algumas coisas a realizar até essa entrega. E essa é uma das ideias que a gente tem, de fazer algumas cartilhas, né, de levar um pouco mais da arte dessa mesmo. arte para as crianças, né, para justamente a gente trazer essa ligação desde cedo, né? É importante a gente ter, para justamente a gente não chegar na idade adulta e não ter essa cultura, e não ter essa ligação, e não dar importância numa coisa que é tão legal para a gente. A arte, ela traz a sensação, né? Isso que a gente falou, é emoção, é sensação, como a música, né? A arte, a gente aqui falando da arte plástica, né? Que é o caso, que é uma das vertentes da arte, mas a música, a poesia, né? E isso faz com que a gente sinta, né? Com que isso desperte, normalmente, coisas boas dentro da gente, né? E isso é tão importante hoje. E sai do beabá, né? Sai do beabá do lançamento imobiliário. Incorporação é tão maior do que tudo isso. Um lançamento imobiliário é tão maior do que simplesmente você chegar a aprovar um projeto na prefeitura e entregar um folheto e vender um apartamento. Quem está de fora às vezes acha que é fácil, né? Acha que é fácil incorporar, mas é um processo muito, muito longo, muito árduo. A gente tem um trabalho muito grande, né, até chegar nesse final aí, até entregar a chave para o cliente e realizar muitas vezes o sonho, né, o sonho dele. E a gente quer fazer isso de uma forma diferente, realmente a gente quer agregar, não é só o apartamento que a gente está entregando, né, a gente está entregando sempre algo mais, a gente está entregando sempre uma sensação. Então, acho que é isso que a gente está buscando aí. E que está conseguindo, porque falar um pouco de sensação, falar de arte e agora vir um pouco para a poesia, a gente precisa falar do Novela e Bossa, né, Nick? Eu acho que tem muita gente querendo conhecer mais sobre esse projeto, muita gente falando de suspense, mas conta um pouquinho desse projeto que é uma obra de arte por si só, só o projeto dele, né? Ele é um projeto que também é diferente, né? A gente tem um dos melhores terrenos, dos últimos, né? Eu sou assim, modéstia à parte falando, acho que é o melhor terreno que a gente tem ali naquela região. Pode falar. Na região de Jaguaribe hoje, porque ele é frente-mar, ele é um terreno que tem a gente fala uma boca, né? Uma frente muito grande. Então a gente conseguiu colocar todas as torres realmente de paralelas ao mar, né?
E é isso, tanta gente me pede, me manda material, eu falo, gente, eu não vou mandar material. Porque se eu mandar o material, a gente não vai despertar essa sensação. Então, por isso que é um pouco de suspense, não é suspense, mas é porque ele tem uma história a ser contada. Ele tem uma historiazinha, ele não é simplesmente um empreendimento imobiliário. Ele vem com todo... Tem muita poesia, né? Ele vem com todo um roteirozinho para chegar naquele empreendimento. E esse roteiro ele precisa ser contado. Ele precisa ser vivido, ele precisa ser sentido por quem está ali conhecendo o produto, né? Então, a gente fez uma estratégia comercial diferente para esse produto. A gente está fazendo uma apresentação dentro da empresa interna. Muitas vezes, pela gente mesmo, eu fiz várias apresentações, obviamente eu não consigo fazer todas, porque a gente tem que desenvolver outros, né? Mas é feito por quem fez, né? Então, assim, quem está apresentando, não é só o corretor que conheceu, mas quem está apresentando o produto é quem desenvolveu o produto, ou sou eu, ou é você, ou é, né, o nosso time. Então, isso faz com que seja diferente. E assim, as pessoas estão gostando, né? Não, e até interrompendo, mas é porque algumas vezes eu fiz a apresentação, meu olho enchia de lágrima. E não, eu apresentando aquilo e eu olhava para o cliente também estava emocionado. Gente, isso não tem preço. E conseguir levar essa emoção para o cliente, eu acho que é... As primeiras apresentações que a gente fez primeiro para as imobiliárias, né, antes de fazer para os clientes, a gente fez 2 dias lá direto de apresentação, e eu percebi muito isso, e eu tive muito esse feedback, né, que foi tão bacana, o pessoal depois falando comigo, me mandando mensagem, saindo arrepiado, e é isso que dá incorporação que é legal, né, que é bacana, assim, é essa emoção, é essa sensação de realização que a gente tem no final do processo, que ainda está no início, né? Que ainda está no início. Mas sim, o Novelli, a gente pode falar um pouquinho dele, sobre as características dele? Eu não gosto de falar muito, tá? Porque é isso, eu acho que a pessoa tem que ir lá, tá? Para poder justamente sentir o que é o Novelli Bossa, né? Mas é um projeto de alto padrão, tá? De luxo naquela região. Então a gente sabe que Jaguaribe, o mercado voltou os olhos para Jaguaribe, os clientes voltaram os olhos para Jaguaribe. E, de fato, é a melhor orla, né? A melhor praia que a gente tem em Salvador. E não tem por que não ter passado pelo que está passando, né? E com o Novelli, a gente buscou não só trazer um empreendimento bacana, mas qual é a nossa ideia como conceito, como... digamos assim, uma parte importante da cidade que somos como desenvolvedores da cidade, né? Nós não somos só desenvolvedores de negócio. A gente desenvolve o negócio, é claro, faz parte, mas nós somos responsáveis pelo desenvolvimento da cidade e nós, eu falo, todos os incorporadores, não é André Guimarães, óbvio, né? Mas nós incorporadores, nós desenvolvedores imobiliários, nós somos responsáveis pelo desenvolvimento realmente da cidade e da vida das pessoas, né? Então, a gente buscou ali trazer um pouco, tá muito no conceito, de trazer uma orla que a gente merece. Salvador não tem a orla que Salvador merece, né? A gente tem uma extensão de praia enorme, a gente tem praias lindíssimas, né? Um mar maravilhoso, mas a gente não tem uma orla do lado de cá que ia entrando, isso, né? Assim, é uma das orlas menos valorizadas do país. Isso. Né? E isso está mudando também, a gente tem acompanhado, e essa mudança, como você falou, também está na mão das incorporadoras, né? E você trazer um projeto desse de alto luxo, uma nova definição de luxo para Salvador é extremamente importante para esse momento de nova orla, né? Isso. E de falar, ó, cidade, a gente merece, né? A gente merece ter uma orla tão boa quanto outras cidades do país, né? Uma orla tão valorizada quanto outras cidades do país e tão agregadora, né? Para a população, realmente. Até porque a gente precisa lembrar também que alto luxo em Salvador não adianta ficar só Vitória, Barra, Graça. Não tem mais terrenos, não tem mais como a cidade está crescendo, o mercado imobiliário desenvolvendo muito projeto mais ali. Então, esses novos vetores, eles precisam ser bem trabalhados e, sem sombra de dúvida, Jaguaribe está ali para mostrar que essa nova realidade, né? Isso.
Isso, então a gente trouxe um produto de luxo, né? São apartamentos de 183 a 366 metros, com todos os diferenciais, né, atuais, com muita tecnologia. A gente tem, aí eu não vou dar o gostinho aqui, tá não. Louca pra falar! Mas a gente tem diferenciais, realmente, tem coisas que estão chegando pela primeira vez na cidade, né? O primeiro empreendimento que traz, a gente traz tudo que a gente já está acostumado a ver e a gente traz um tom a mais. Gente, eles trouxeram diferenciais que eu particularmente não conhecia, que eu não tinha visto ainda no mercado imobiliário. Então, isso é muito bacana. E eu acho que isso também vem muito desse processo de estar no mercado imobiliário dos Estados Unidos, estar em Portugal, estar em São Paulo. E só quem está ganhando somos nós do mercado imobiliário de Salvador. A gente tem um processo de pesquisa bem amplo, assim. A gente, de fato, busca muito o que é que eu posso agregar, né? O que é que está faltando para esse cliente, e aí seja, né, o cliente do padrão que for, mas no caso do Novelli, para o cliente de luxo. E assim, a gente tem um projeto que é fantástico, né? Caio e Tiago, Tiago que capitaneou com a gente lá o dia a dia desse projeto, é realmente maravilhoso. Né? Eles são incríveis, né? Eles são incríveis. De uma criatividade enorme. Então, a gente tem uma fachada que eu falo, tá dando trabalho, inclusive, a gente está desenvolvendo a maquete e todo dia ele liga pra gente porque tem alguma coisa que ele não entendeu, porque é muito detalhada, é uma maquete, é uma fachada muito complexa, tem materiais que são inovadores, que a gente nunca trabalhou em Salvador, os meninos já trabalharam em outros locais com esses materiais, mas em Salvador é a primeira vez que está chegando. A gente tem materiais de fachada? Materiais de fachada, inclusive, de revestimento. O projeto paisagístico de Eduardo Mera é o primeiro projeto dele em Salvador, né? Então ele não é muito conhecido pelos soteropolitanos, mas é um dos grandes escritórios de arquitetura paisagística hoje do país. Ele assinou, por exemplo, o projeto da Lamborghini, que é incrível lá em São Paulo. E tem vários outros, né? Trabalha para as grandes incorporadoras também do país. E assim, a gente tem um projeto realmente muito cuidado, né? A gente foi muito no cuidado. A gente tem que falar também, outras pessoas que assinam pra gente. A gente trouxe várias pessoas para assinar com a gente. Então, é isso que eu falo, né? É um produto que ele tem vários olhares. E quando a gente traz vários olhares diferentes, a gente consegue, eu acho que refinar mais, né? Porque quando fica só ali... é só, sei lá, a coordenação de produto, é só a equipe de produto, ou é só o dono da incorporadora, olhando para aquilo, ou só o arquiteto, a gente sabe que depois de um certo tempo a gente não vê mais, né? Quando você olha muito para um projeto, e aí eu falo também, né, arquiteta que sou, uma hora você já não enxerga mais. Então a gente traz todas essas pessoas, a gente tem um time de arquitetos que sugerem plantas, né? Fazem sugestões de layout desses apartamentos. Então, a gente tem a GAN, a 474, Marlon Gama, Flávio Moura, Davi, os próprios meninos. E a gente tem também 2 ambientes que são assinados por profissionais, né? Hoje, a academia é principal área comum. Sem sombra de dúvida. Que o mercado pede, que os clientes pedem. Então, nossa academia ela é assinada por Julião Castelo. Então, a gente tem a garantia de que aquela academia ela vai ser funcional, ela vai estar com os melhores equipamentos ali para aquele público. E a gente tem uma confraria assinada por Edinho. Isso eu achei fantástico. Por Edinho do Amado, que é um querido também, né? E que trabalhou junto com os meninos aí para dizer como é que funciona, né? Como é que realmente um espaço gourmet, uma confraria vai funcionar para você receber um chefe ali ou fazer, né, o seu próprio jantar. Então ele indicou como era a funcionalidade, quais os equipamentos a gente precisava ter, e os meninos deram o molho deles. Então, e a André Guimarães inovando mais uma vez, né, trazendo marcas, assinaturas para enriquecer ainda mais um projeto. Isso. Então a gente é realmente um projeto assim, é difícil falar porque a gente vai ficar aqui a noite toda, porque a gente tá igual aquelas mães lambendo a cria. Eu sou apaixonada pelo Novelli. Novelli Bossa, né, que já traz um pouco dessa questão, dessa poesia, da arte. Isso, a gente sempre tem essa veia no próprio nome dele, e o conceito dele, ele traz muito isso. Não é um nome à toa, não é um nome jogado.
no empreendimento. Ele tem toda essa historinha para chegar nesse nome. Eu vou ficar falando aqui. É apaixonante. E vou falar mais do que eu devo. E é apaixonante mesmo. Eu acho que a novela ele conseguiu trazer diferenciais, como a própria campanha fala, trazer um tom acima, mas trazer emoção, Nick. E eu acho que é isso que vocês estão acertando sempre, né? Na inovação, mas sempre trazendo emoção. Então, eu acho que hoje o mundo pede isso, né? E quem ganha somos nós, é o mercado imobiliário de Salvador, que está dando passos também, assim, gigantes. Essa evolução da incorporação do nosso mercado também é muito nítida. Seja da André, seja de outros grandes players que a gente tem no nosso mercado. Mas a gente vê o mercado crescendo muito, né? Isso, Essa só voltando um pouquinho assim, hoje se fala muito no marketing, né? A questão do copyright, né? São inclusive os profissionais mais bem pagos hoje do mercado. E não é só na publicidade que você tem que ir. Eu acho que para tudo, né? Para todo tipo de produto que a gente desenvolve, seja ele em que área for, ele tem que ter uma história, né? Ele não pode ser um produto solto. Ele tem que ter uma história para chegar até ele. Então, isso é uma coisa que a gente valoriza, né? Então, a gente busca sempre construir um caminho para chegar naquele produto final. Então, o Novelli tem muito disso, né? O Arte tem muito disso, o Brisa também tem, mas o Novelli, ele traz isso muito bem definido e a gente conseguiu chegar agora, inclusive na estratégia comercial, na forma de apresentar ele para os clientes, seguindo essa historinha que a gente criou. Ai, desculpa, o que foi mesmo? Não, e aí eu já ia pegar aqui agora num ponto, que é um ponto também que você foi convidada aqui pra gente estar falando também, que eu acho que é muito importante, que a gente está em março, a gente está no mês da mulher, e eu precisava trazer uma mulher como você do mercado imobiliário para estar falando um pouco a importância do nosso papel. Você que é uma pessoa que você sabe que eu admiro como mulher, como profissional, me identifico, inclusive, nessa busca incessante de ser uma melhor profissional, de ser uma melhor mãe, a gente ser a melhor em todos os papéis que a gente está disposto a assumir, eu acho que essa é a verdade. E nada melhor do que conversar com uma mulher como você, sobre a importância desse dia, né? Tirando muito das firulas, porque a gente, fala a verdade pra vocês, eu e Nicole, a gente é zero firula, a gente é muito mais, vamos ao que interessa, porque o nosso papel nisso tudo é muito acima do que dar uma florzinha, do que dizer que a gente é bonita, dizer que a gente é sensível. O Novelli, ele traz muito essa sensibilidade desse seu olhar como mulher, que essa é a sensibilidade que a gente tem que falar, né? A gente entender o quanto o cliente ele quer ser emocionado, o quanto essa emoção traz resultado para a empresa, que no final a empresa está querendo ver isso, né? Vamos falar a verdade, é esse resultado. E falar do Dia da Mulher, Nick, para mim é sempre um assunto bem delicado por isso, porque eu não gosto de me colocar nesse lugar de só a mulher sensível, de só a mulher, da beleza da mulher. Eu acho que tem tanta coisa acima disso. E o engraçado é que, há um ano atrás, eu fui num seminário imobiliário em São Paulo, e eram 2 dias. E a gente tinha vários painéis e vários painelistas. E as únicas painelistas mulheres, elas foram convidadas para participar de um painel, que é Mulher no Mercado Imobiliário. E eu não gostei desse posicionamento, né, dos organizadores, porque a mulher no mercado imobiliário está muito acima de falar apenas de mulher no mercado imobiliário. É falar disso, é falar de conteúdo, é falar do quanto, de fato, a gente está fazendo a diferença e a gente faz todos os dias, independente dessa questão de falar de mulher no mercado imobiliário. E aí, mas a gente sabe que isso existe, a gente sabe que as dores existem, a gente sabe, né, o quanto aperta o nosso calo. E eu queria ouvir um pouco de você, que eu sei que você também tem muito para contribuir, porque a gente tem hoje já muitas mulheres no mercado imobiliário, muitas que às vezes têm muito mais dificuldade do que você, porque talvez sentiu esse peso e não conseguiu bancar, né? E eu sei o quanto você banca isso mesmo, e eu quero ouvir um pouco de você, porque eu sei que você vai contribuir muito para todas quem está aí participando do A Casa é Sua,
E a gente pode estar contribuindo com muita mulher, sim. Com certeza. A primeira coisa que eu vou falar é que, assim, gente, muitas vezes eu ligo pra Thaís, ou a Thaís me liga e fala, hoje eu preciso. Hoje tá difícil, hoje. Verdade. Hoje as pequenas fizeram isso, ou estão precisando daquilo. Mas é isso, né? Eu acho até, tá voltando aqui, eu vou falar um pouquinho, mas eu acho que a sociedade, ela tá mudando, né? Eu vou falar um pouquinho da minha intimidade aqui, mas eu sou separada, né? Tenho uma filha pequena, amiga de Malu, e trabalho muito, como você falou, tenho uma rotina exaustiva, trabalho muito, viajo demais, viajei ontem, cheguei hoje, 10 horas da manhã, saí 5 horas da manhã, acordei, né? 7 horas já estava pegando o avião, 10 estava aqui. Foi direto para o escritório, provavelmente? Fui direto para o escritório, almocei 5 horas da tarde e vim para cá e não vi minha filha, ontem não vi hoje. Então, não é fácil, mas graças a Deus a sociedade tem mudado e hoje a gente tem também o apoio do outro lado. Então, se eu consigo fazer tudo isso, é porque também meu ex-marido me dá esse suporte e tá lá com minha filha para eu poder fazer isso, né? Então, mas não é fácil. Não é fácil porque é natural também da sociedade, é natural da gente, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? A gente se culpa muito por tudo. Então, ser mulher, ser mãe e assumir esses papéis, né? Principalmente que eu digo de liderança, né? Nós somos líderes de outras pessoas, de muitas mulheres também, né, que se espelham na gente, e somos líderes principais das nossas filhas, né, no seu caso também do seu filho. Então, não é fácil, mas é gratificante, é importante a gente estar aqui. Eu falo, quando eu comecei, né, no escritório de arquitetura é mais fácil, né? A arquitetura, você vê muita mulher. Mas quando eu comecei na primeira incorporadora... A corporação é muito masculina. E era uma empresa muito masculina também, né? Uma empresa culturalmente masculina. Eu entrei numa equipe com 13 homens e eu era a única mulher. Então, ali eu comecei a minha história. E assim, não vou dizer que foi difícil eu começar ali, não, porque para mim de fato não é, né? Para mim é Você natural. Não se intimidou com aquele ambiente masculino. Mas é isso, para mim é natural, assim, é muito tranquilo para mim estar num ambiente masculino. Eu consigo me colocar num ambiente masculino. Eu virei da galera, assim, eu conversava com os meninos de igual, hoje são meus amigos pessoais. Então, assim, para mim é mais fácil. Mas não quer dizer que eu não tome porrada por conta disso. Em alguns momentos, a gente sofre mais. A gente é mais sensível, não tem como. Apesar e graças a Deus, né? E graças a Deus que a gente tem isso dentro da gente. Então, e essa balança, ela pesa um pouco mais por essa sensação que a gente tem de que a gente está sempre devendo alguma coisa. E apesar de sermos ainda grande minoria no mercado imobiliário, mas eu já enxergo uma grande evolução, né, Nick? Com certeza. E aí, para finalizar, porque o pessoal já tá me olhando assim, fica lá olhando, ó, com a mãozinha no relógio, desesperado, mas esse papo aqui ainda renderia muito. Vai render, porque quando pagarem as luzes, a gente ainda vai... Tenho certeza disso, que vocês vão parar de gravar, mas a gente vai continuar falando, porque a gente fala. E quando é sobre o mercado imobiliário com vinho, aí a gente fica, ó, horas. Mas qual o conselho que você daria assim, para a mulher no mercado imobiliário, seja arquiteta, seja corretor, que está querendo ingressar nesse mercado? E quais... Fala aí logo, eu já sei que ela já olha para mim e fala assim, eu não gosto de dar conselho para ninguém. Não gosto. Mas dê seu conselho porque você tem muita experiência. Mas eu acho, e aí eu vou voltar um pouquinho naquilo que a gente falou no início. O conselho é um conselho que é para qualquer um, tá? É mulher, é para homem, é para quem quer realmente trabalhar duro, né? E para quem quer suar a camisa e chegar lá. Então, eu acho que assim, é estudar, a gente precisa estudar muito, conhecer coisas novas. E isso também, quem vem muito da arquitetura, né? A arquitetura, para a gente desenvolver um projeto novo, para a gente desenvolver um negócio novo, a gente precisa estar aberto para buscar inspirações em qualquer lugar.
qualquer lugar. A gente está aqui, está conversando, e uma coisa que você me fala, isso acontece muitas vezes, né? A gente tem um insight e pensa em alguma coisa. Então, eu acho que é estudar, é suar a camisa realmente, é correr atrás do que você quer, traçar seu objetivo, e ir atrás dele e passar por cima do que você tiver que passar. Não é passar por cima de ninguém, não, né? Claro, não, é das dificuldades mesmo. Mas é isso, é difícil, é difícil. Hoje a nossa rotina é louca, falou... A gente entra na rotina, por exemplo, a gente sabe que a gente tem que malhar, né? E olha que eu paro muitas vezes porque realmente entro na rotina louca, mas eu sei que eu preciso fazer aquilo e a gente tem que fazer. E a gente tem que trabalhar e a gente tem que desenvolver. E se a gente tem um objetivo, a gente tem que correr atrás dele. Custe o que custar, né? Custe o que custar, a gente tem que ir atrás, porque no final o potinho de ouro ele vai estar lá. E você vai estar feliz com aquilo. Então, seja mulher, seja homem, seja o que for, realmente é correr atrás dos objetivos, é suar a camisa, é estudar muito. Porque a grande verdade, Nick, sabe o que é? Sempre tem espaço para o bom. Isso. Sempre tem espaço para aquele acima da média. Então, eu acho que o que a gente tem que buscar é sempre estar acima da média. Então, é ser diferente. É ser diferente, é estar pronto. Porque as oportunidades, elas passam e às vezes as pessoas desperdiçam. Então, estejam prontas sempre e acima da média, porque tem espaço. Muito. Para quem quer, para quem corre atrás, para quem se prepara, o espaço está aí. Seja homem, seja mulher. Você pode ser mulher, mas se você está preparado, se você é o melhor naquilo que você faz, você não vai deixar de ser porque você é mulher. Com certeza. Né? Seu espaço vai estar ali, ele vai Aliás, ser posso falar uma coisa que eu sempre acreditei? Talvez é justamente isso que é o diferencial para chamar atenção. Então, estejam prontas e usem isso ao favor de vocês, porque uma mulher capaz, com muito estudo, com muita técnica, com muito conhecimento, que se posiciona, ela chama atenção em qualquer lugar do mundo. Certeza. É isso aí. Ai, adorei um brinde, por favor, porque foi maravilhoso. Ó, vou ter que te chamar mais vezes, bebê, né? Porque senão... Não pode brindar. Sabe lá o que pode acontecer. Nick, então, obrigada mais uma vez. Foi maravilhoso o nosso papo. Você é sempre bem-vinda aqui no A Casa é Sua. E você que também ama o mercado imobiliário, quer estar sempre antenado, conhecendo, tendo mais informações... Você acompanha o A Casa é Sua, todos os nossos episódios. Você também pode compartilhar com seu amigo, manda para quem ama também e quer saber tudo sobre o mercado imobiliário. Então é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima.